Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Estamos aqui para mais um dia de formação do curso da Perfeita Consagração a Nossa Senhora. Você nos acompanhou ontem naquele curso sobre quem é Jesus, esclarecendo algumas coisas da ressurreição dele? Pois é, você achou muita coisa para anotar, não é? De fato, a gente citou muitos trechos da Sagrada Escritura para nos ajudarem a mergulhar no conhecimento de Jesus. Nessa segunda aula de hoje, no conhecimento de Jesus, de sabermos quem é Jesus, nossa tarefa agora é um pouquinho mais difícil. Vamos, com calma, tentar entender por que Jesus não é somente um homem bom, não é somente um grande filósofo, não é somente um sábio, mas é homem-Deus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus feito carne, que tem a sua natureza humana e a sua natureza divina. Vamos mergulhar nesse assunto com calma, devagar, para tentarmos entender o que Deus tem para nos revelar sobre a pessoa de Jesus no dia de hoje. De novo, eu vou pedir o auxílio aqui daquele material que os nossos irmãos leigos, com tanto carinho e tanto cuidado, prepararam para nós, para a gente tocar esse ponto. E a gente vai acompanhar hoje o escritor C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, para ter uma aproximação sobre esse mistério de Jesus como Filho de Deus, homem e Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Então, nós temos duas opções. Vamos lá. Ou Jesus era um homem, simplesmente assim, ou Jesus era homem e Deus, ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Homem e Deus. Então, a gente tem essas duas opções para caminhar. E ele sendo homem, a gente tem duas opções. Ou ele é um homem bom, que dizem que ele é um homem muito bom, o melhor dos homens, um grande professor de moral, uma pessoa que disse coisas muito belas. Ou então, como algumas pessoas dizem, que ele é um louco. Ou então que ele é alguém que age como demônio. Isso era o que diziam os judeus, acusado de blasfêmia. Então, a gente tem essas opções e diante delas a gente vai acompanhando o C.S. Lewis e acompanhando uma ou outra meditação que a gente fez para tentar tocar esse mistério e entender por que Jesus não é somente um homem bom, por que Jesus não é mau, não é louco, e também Jesus não é um demônio, como acusavam ele, mas Jesus é o Filho de Deus, homem e Deus. Entre os judeus, surge de repente um homem que começa a falar como se ele fosse o próprio Deus. Afirma categoricamente que ele perdoa os pecados. Ele afirma existir desde sempre e diz que ele vai voltar para julgar o mundo no fim dos tempos. Vamos combinar. Uma pessoa que diz que é capaz de perdoar os pecados, o que você acha disso? Uma pessoa que diz que existiu desde sempre. Quando você entende esse fato, percebe as coisas ditas por esse homem foram simplesmente as coisas mais chocantes ditas por um homem aqui na Terra. A gente está acompanhando o C.S. Lewis, que diz isso no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Perdoar os pecados, e não somente alguns pecados, mas todos os pecados. E Jesus diz isso como se ele fosse aquele que foi ofendido. Não somente como se Deus fosse ofendido, mas como se ele fosse ofendido. Se ele não fosse Deus, isso soaria uma coisa absurda ou até meio cômica. Nos lábios de qualquer pessoa que não fosse Deus, essas palavras implicam algo que isso diz C.S. Lewis, que eu só posso chamar de uma imbecilidade ou de uma vaidade não superadas por nenhum outro personagem da história. Então, Jesus afirma que ele pode perdoar os pecados. Essa afirmação é muito clara. Muitos dizem, então, que está disposto eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre de moral, mas eu não aceito a sua afirmação dele ser Deus. E essa é a única coisa que nós não devemos dizer, porque Jesus desde sempre afirmou que ele era Deus.
Então, eu não posso dizer que Jesus é um homem bom, simplesmente. Só um homem bom. Porque ele não é um homem bom como o mundo espera, porque ele afirmou coisas muito sérias que implicam em consequências muito grandes para um simples homem bom. Ele afirmou que podia perdoar os pecados, ele afirmou que existia desde sempre. Isso um homem simplesmente bom não poderia afirmar isso, não poderia assumir isso de forma muito simples e clara. Descartando essa possibilidade, então, que a pessoa que acreditar que Jesus é um homem bom não pode provar essa sua tese, porque então vai dizer, bom, se ele é um homem bom, ele disse essas coisas, então forçosamente você tem que acreditar nisso. Aí outras pessoas dizem, não, ele é um homem mau, ele é um homem perverso. Tem gente até diz que ele é um demônio, já pensou? Tem gente que diz isso. Faça a sua escolha, diz C.S. Lewis. Ou esse homem era o filho de Deus, ou não passa de um louco, ou então de uma coisa pior. Aí ele faz 3 opções. Primeiro, ou você pode querer cuspir nele, como fizeram os príncipes dos sacerdotes naquela época, e matá-lo como um demônio, como um blasfemo. Ou então você pode calá-lo como alguém que fosse louco, como disse o rei Herodes, um louco. Ou então você pode prostrar e adorá-lo e chamá-lo de Senhor e dizer que ele é o Filho de Deus. Mas que ninguém veio a dizer que ele não passava de um grande mestre humano, porque ele não deixou essa opção e não quis deixar essa opção para ninguém. Para algumas pessoas que dizem que Jesus era um homem mau, um homem que como se fosse um demônio, que disse coisas absurdas, você já leu Mateus 5, o Sermão da Montanha? Como um homem que é acusado de demônio pode escrever coisas tão belas como aquela? Como um homem acusado de demônio pode descrever e propor as bem-aventuranças que ele próprio vivia e que são a meta de santidade para todo cristão? Não é possível um homem que é mau escrever porque os evangelistas escreveram, mas dizer e propor algo tão forte como isso? Uma contradição, não tem como. Há pessoas que acusam Jesus não de ser um demônio, de ter um mal moral em si, mas de ter um mal intelectual, de ser alguém louco, demente. Dizem os psiquiatras, eu acabei de conversar com um médico a respeito disso, ele diz que uma das características de quem é deficiente ou demente mental é que a pessoa não tem consciência de si mesma, não tem capacidade de, tendo consciência de si, relacionar-se com o mundo fora de si. Lembra do episódio da Samaritana, quando Jesus desvendou a alma daquela mulher para ela, disse grandes coisas. Lembra do episódio daquela mulher pega em adultério, onde Jesus estava lá desenhando na areia, falando com aqueles que a acusavam, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você está prestando atenção nessas coisas que Jesus disse? Jesus disse essas coisas porque ele sabia o que estava falando. Ele sabia o que estava fazendo. Os fariseus e os mestres da lei tinham armado uma arapuca. Quando eu era criança, meu pai falava muito de arapuca, porque ele gostava muito, quando ele era criança também, de fazer arapuca para caçar lá na fazenda onde ele morava. Arapuca é quando preparam alguma coisa para pegar um animal, alguém que vai caçar alguma coisa. Eu sei que hoje em dia a caça é proibida no Brasil, mas naquela época, na década de 60, por aí, ainda não era, né? Os fariseus quiseram armar uma arapuca para Jesus. Naquela história, lembra da moeda? Mestre, essa moeda, eu devo pagar, é lícito pagar o imposto a César ou não? Eles queriam pegar Jesus de uma palavra ou de outra. Eu posso dizer que esse homem é louco, aquele que pegou aquela moedinha e disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Eu posso chamar de louco aquele homem que tentaram armar aquela arapuca com aquela mulher pega em adultério e ele perguntou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra? É claro que um homem louco não pode fazer umas afirmações como essa. Isso só é possível de alguém que tem a mente muito sensata. Então eu não posso dizer que esse homem é louco intelectualmente e eu não posso dizer que esse homem é mau tendo dito e feito coisas tão belas e tão boas como ele. Você está acompanhando o raciocínio?
Eu lancei 3 possibilidades no início desse vídeo. Ou Jesus era um homem bom, somente homem, ou Jesus era um homem mau, como alguns o acusam, ou Jesus é homem e Deus. Tem as 2 naturezas. É o Filho de Deus feito carne, que habitou entre nós. Eu disse que ele poderia ser um simples homem bom. Agora, a pessoa que considera Jesus como um simples homem bom não pode reconhecê-lo como uma pessoa qualquer, porque ele afirmou: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele afirmou todas essas coisas. Então ele não pode ser um homem bom como outro qualquer. Ele não pode ser um homem mau. A gente provou isso muito simples. Um homem mau não faria o discurso do Sermão da Montanha. Um homem mau não faria tantas coisas belas e boas como ele fez. E se alguém ainda acha que ele é um louco, atenção, um homem louco não diria coisas tão insensatas quando alguém preparou uma armadilha para ele e ele disse coisas tão acertadas como aquela. Então aí eu excluo a possibilidade dele ser um homem simples, como outro qualquer. Um homem bom, como algumas outras pessoas que reconhecem que ele é como talvez alguém que propôs uma filosofia muito boa, como Lao Tse, como Confúcio, talvez como Buda ou como Maomé. Não. Esse homem não é um homem simples. Ele é um homem que é o Filho de Deus. E agora, como a gente vai chegar e tocar esse mistério? Com a nossa fé. Se, então, eu afirmo que ele não é um homem, simplesmente homem, seja bom, seja mau, mas simplesmente homem, se essas 2 hipóteses estão rejeitadas, eu fico com a terceira hipótese. Ele é homem e Deus. E aí, ainda que toda essa explicação que eu dei, longa explicação, não seja convincente, isso não é suficiente para uma pessoa receber a fé. Mas a fé é um dom sobrenatural. A fé é uma graça que Deus dá, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus está derramando essa graça para você hoje. Só que é preciso bater a porta de Deus humildemente. Eu quero a fé. Santa Edith Stein, nos momentos de maior angústia interior dela, quando ela queria descobrir o que era a verdade, ela bateu a porta de Deus. Ainda que as apalpadela, sem saber direito como era, guiada por seus amigos católicos, ajudada por aquele monge beneditino que era o seu diretor espiritual, ela queria descobrir a fé. E bateu com humildade porque ela queria encontrar a verdade. Até aquele momento em que o contato dela com o livro da vida de Santa Teresa a fez abrir completamente os olhos à fé. Eu não sou um especialista em Santa Edith Stein, mas esse ponto fala muito ao nosso coração. Ela procurou com sinceridade a verdade e a encontrou, porque Deus se deixa encontrar. Deus se deixa encontrar por aqueles que procuram. Pegue aí o seu tratado e vamos acompanhar o que diz o número 61 para a gente completar esse primeiro raciocínio sobre quem é Jesus. Diz assim: nós só trabalhamos, como diz o apóstolo, para tornar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Essa é a nossa meta. Pois é em Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, de virtudes, de perfeições, porque nele somente fomos abençoados de toda a bênção espiritual. E agora, vamos acompanhar o que diz São Luís Maria Grignion de Montfort sobre a pessoa de Jesus. Porque é nosso único mestre que deve ensinar-nos. Nosso único Senhor, de quem devemos depender. Nosso único chefe, ao qual devemos estar unidos. Nosso único modelo com o qual devemos nos conformar. Nosso único médico que nos há de curar. Nosso único pastor que nos há de alimentar. Nosso único caminho que devemos trilhar. Nossa única verdade que devemos crer. Nossa única vida que nos há de vivificar. E nosso tudo em todas as coisas que deve nos bastar. Vamos acompanhar então agora. Esse passo foi difícil, mas foi necessário para a gente entender que Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus.
E agora a gente vai acompanhar com as próprias palavras de Jesus quem é Ele. Jesus, nas suas próprias palavras, e eu vou de novo aqui pegando o nosso auxílio do material que a gente tem preparado para com calma e acompanhando. Você está vendo que essa formação é uma formação densa, pesada mesmo, digamos assim. É uma formação densa, mas de conhecimento muito importante que a gente precisa ter. O que Jesus diz no Evangelho acerca dele mesmo? Ele afirma que ele é o Filho do homem. Ele afirma que ele é o Filho simplesmente e que ele é o Filho de Deus. E a afirmação de Messias? A afirmação de Messias, ele não dá a si mesmo, mas são os outros que dão dele mesmo, inclusive os demônios, nos exorcismos que ele faz, mas também das outras pessoas, e ele sempre determina para essas pessoas o silêncio. No único momento que ele permite essas afirmações claramente é quando ele está na cruz. Por que ele faz isso? Para que as pessoas não confundissem a ideia e achassem que ele era um Messias político, como aqueles que já tinham vindo antes dele. Ele é o Messias que vem trazer a salvação dos pecados. Apenas na cruz ele permitiu. Diz o Papa Bento XVI, sobre a cruz está, todavia, agora publicamente para todo o mundo o título de Messias, Rei dos Judeus. E aqui ele deve estar nas 3 línguas daquele tempo, porque agora lhe foi retirada qualquer possibilidade de falsa interpretação. A cruz, como seu trono, confere ao título a sua correta interpretação. Não tem como agora alguém confundir, porque ele disse que era chegada a hora dele, que o Filho do Homem seria glorificado, e lá na cruz é a glória dele. O Messias lá na cruz não dá para ser confundido com o Messias político. Ali, na cruz, é o Messias redentor. É o Messias que nos salva do pecado e não do domínio dos judeus. Primeira expressão. Jesus se autodenomina Filho do Homem. Só no Evangelho de São Marcos, 14 vezes essa expressão é utilizada. E todas as vezes que essa expressão é utilizada, ela é utilizada somente na boca de Jesus. Santo Estevão fala de Jesus que viu os céus abertos e o Filho do Homem, mas ele está citando Jesus. Jesus mesmo que falou e usou essa palavra. Quando ele usa a palavra Filho do Homem, essa expressão nova e surpreendente cita o livro de Daniel. E não era nenhum título comum que as pessoas usavam para a esperança messiânica, aquele messianismo político que as pessoas tinham naquela época em Jerusalém. Ele fala muito sobre parábolas. Ele deixa muitas coisas para crescer o seu significado ao longo do seu ministério. Por quê? Porque ele queria revelar a plenitude do significado desse Filho do Homem como aquele que tira o pecado do mundo. Ele revela-se como homem, como o verdadeiro modo de ser homem. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Naquela parábola que ele conta sobre o juízo final, ele fala como a dimensão completa desse título de Filho do Homem tem para ele. Outra palavra que Jesus usa é o de ser Filho de Deus. Ele liga, então, a sua pessoa à própria existência de Deus. Ele é filho, próximo de Deus. Mas para os judeus, essa percepção de que existe um pai e um filho é uma coisa muito forte e muito séria. E isso foi um grande debate na igreja primitiva. A gente vê os concílios, os primeiros concílios ecumênicos, discutindo e debruçando sobre essa ideia até chegar à conclusão de que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E é bonito a gente pensar que o próprio Jesus, nas suas palavras, já se chama Filho do Homem e Filho de Deus. A passagem de João 8 diz algo que é muito forte para nós. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa passagem é muito forte e muito séria para nós. O próprio Jesus Cristo usa a palavra do nome divino, aquele nome impronunciável que os judeus jamais ousavam falar. Diziam Adonai, que era uma aproximação, mas o próprio nome de Deus eles não diziam.
Vosso pai Abraão, disse ele lá, exultou por ver o meu dia, ele viu e se alegrou. E dizem os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E ele responde, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está usando a palavra eu sou porque ele quer dizer exatamente isso, a sua natureza divina. Ele está afirmando a sua natureza divina porque ele está dizendo eu sou, e por causa disso pegaram pedras para apedrejá-lo, porque ele se afirmou filho de Deus, afirmou a sua essência divina. O sumo sacerdote perguntou de novo, agora a gente está em Marcos 14, tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito? E ele respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. O sumo sacerdote então rasgou as suas vestes e disse, que necessidade temos ainda de testemunha? Ele entendeu que naquela hora Jesus estava usando a mesma palavra do livro do Êxodo, quando Deus apareceu a Moisés no episódio da sarça ardente. Êxodo 3, vamos lá. Moisés disse a Deus, mas se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E acrescentou, assim responderás aos israelitas, eu sou, envia-me a vós. Entenderam que Jesus afirmou claramente a sua divindade? Afirmou usando as mesmas palavras que o próprio Deus se revelou a Moisés na sarça ardente? Quem é Jesus, então? Deus e homem, ao mesmo tempo. E esse último passo do nosso vídeo de hoje é para descrever como era Jesus. Contemplando os evangelhos, vamos tentar dar um olhar panorâmico, como era essa pessoa de Jesus. Diferentemente de São João Batista, ele, claro, pregava o batismo com água, mas ele não andava no deserto isolado. Ele andava no meio das pessoas, nas cidades. João era incansável, mas Jesus até se mostrou cansado. No episódio da Samaritana, em João 4, ele até senta na beira do poço porque ele está fatigado da sua viagem, diz o Evangelho. Ele não vestia uma toga solene do mundo clássico, de um grande sábio. Não. Ele vestia uma túnica comprida e simples, própria dos galileus do seu tempo. Nada de extraordinário. Ele foi chamado de Rabi, mas ele não tinha nenhuma postura de sacralidade, uma coisa empolada, alguma coisa como os mestres da lei, que usavam longos filactérios e queriam ser reconhecidos como tal. Não. Jesus era um homem simples. Ele não era uma pessoa desligada do mundo, que vivia somente isolado. Ele vivia no meio das pessoas, andava junto com as pessoas. Falou, deixai vir a mim as criancinhas. Tinha contato com as pessoas. Ele não era um crítico mal-humorado, atacando as pessoas simplesmente. Não. No meio do povo, ele sentia-se à vontade. Você já prestou atenção como Jesus, no Evangelho, mostra-se à vontade? Ele pede para o povo sentar, fala com os apóstolos, vinde, descansai. Alguém que fala assim, não é? Não é uma pessoa fora, descolada da realidade. Ele não abandonou o mundo, mas permaneceu no mundo. Ele não é uma pessoa que possam dizer que ele não tem a humanidade. Ele é profundamente humano. Ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Ele sofreu e sofreu amargamente na agonia. Ele maravilhou-se e se espantou com tantas coisas, ficou feliz, se alegrou, admirava as flores quando ele passava, abraçava as crianças. Um homem perfeitamente humano, mas que também tinha os seus momentos de atitude mais dura e áspera. Quando, por exemplo, ele expulsou os vendilhões no templo, ou quando ele repreendeu os discípulos por sua falta de fé. Teve uma atitude mais dura. Com o povo, ele falava aramaico. Mas a gente sabe que quando ele vai ler os trechos da Sagrada Escritura, como todo bom judeu culto da sua época, ele lia em hebraico, porque a Escritura era escrita em hebraico. Então ele lia o texto em hebraico. E no filme da Paixão, de Mel Gibson, a gente pode até
perceber, se a gente presta atenção, que tem alguns trechos do filme que ele fala em latim. Será que Jesus sabia latim? Bom, não sei. Isso não está no Evangelho. Mas a gente pode até pensar nisso, que Jesus talvez até falasse latim, dado que naquela época a Judéia era colonizada e conquistada pelos povos romanos. Ele faz perguntas eloquentes e usa argumentação lógica para construir os seus raciocínios. Quando ele faz uma pergunta que aparentemente não tem resposta e tem uma resposta um pouco duvidosa, digamos assim, a Jesus aproveita aquilo para esclarecer isso, especialmente no Evangelho de São João. Ele tira exemplos da vida diária, da vida do dia a dia das pessoas. Um semeador saiu a semear. Olha, vocês prestam atenção no tempo, quando vem a chuva, quando vem isso, quando vem aquilo, e não sabem quando vai vir o Filho do Homem. Ele pega exemplos do cotidiano para evangelizar e dizer aquilo que ele quer dizer. Esse é Jesus, como a gente pode perceber no Evangelho. Vamos agora nos preparar para amanhã mergulharmos no mistério da revelação do amor de Jesus presente na Santíssima Eucaristia. Eu agradeço você por nos ter acompanhado nesses vídeos de ontem e hoje. Eu sei que foi um vídeo um pouco mais difícil de assistir, mas é importante a gente mergulhar no conhecimento de Jesus para fazermos uma consagração a Ele, por meio das mãos de Nossa Senhora, firmes, fortes e centrados naquilo que a gente está fazendo. Não é só um modismo. Não quero usar essa correntinha só de brincadeira, não. Eu uso essa correntinha porque eu sei para quem eu estou me entregando. Para Jesus, e eu sei quem é Jesus. Amém? Agradeço a participação de você conosco nesse vídeo. Curta aí o vídeo se você ainda não deu o seu joinha aí. Compartilhe esse nosso vídeo e vamos nos preparando. A partir de depois de amanhã, começamos os nossos exercícios já para a nossa consagração no dia 8 de dezembro. Deus abençoe e fique com Deus.